Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Declara: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem em casa nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Aleluia. Eu sei que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela age sobre nós de muitas maneiras, mas o Espírito Santo colocou no meu coração em estar orando essa noite, de forma específica, sobre a nossa vida financeira, a nossa vida profissional. Então, eu quero orar por esse texto que nós lemos, mas direcionar esta semente, esta unção, a virtude que está nesse texto sobre a sua vida financeira e profissional. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a tua unção, ela obedece à palavra. E a unção, Deus, que está nesse texto, a obra que o Senhor realizou nesta família, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Senhor, cumpre em nós esta palavra. Faz, Senhor, em nossas vidas o milagre do crescimento, da multiplicação, da promoção. Visita hoje a vida financeira e profissional da tua igreja e nos leva a verdadeiramente experimentar o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Louvamos ao Senhor por esta palavra e por esta obra, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Amém. São dias do sobrenatural, 70 dias do sobrenatural, e como Deus tem feito milagres em nosso meio. Sim, Deus sempre faz milagres, mas existem tempos. Deus é um Deus de tempos e de estações. Existem tempos onde os milagres são mais intensos, onde as portas são abertas todos os dias, onde Deus ele está colocando as coisas em ordem. E os dias que nós vivemos hoje, eles são dias da manifestação do sobrenatural de Deus com intensidade sobre as nossas vidas. Esse texto ele é muito poderoso. Ele é curto, mas ele é intenso. E sobre esta palavra eu quero compartilhar algumas direções ao seu coração sobre esse mover de milagres na nossa vida financeira e profissional. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto. O texto ele inicia dizendo que esta mulher ela era filha dos profetas. Uma mulher criada e ensinada nos caminhos e nos princípios do Senhor. E quando ela vai trazer a notícia sobre a morte do seu marido para o profeta, ela faz questão de dizer que aquele homem, que o pai daquela família que havia morrido, ele era alguém temente a Deus. E o temor ao Senhor é algo diretamente ligado às nossas finanças. Dinheiro, querido, dinheiro é algo espiritual. A Bíblia diz assim: meu é o ouro e a prata, diz o Senhor. Se tem algo que Deus nunca entregou para o homem nessa terra, é dinheiro.
O máximo que eu e você podemos ser nessa terra, mordomo das riquezas que Deus plantou aqui. Administradores por um tempo dos tesouros que Deus colocou nessa terra. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor? Temor é um profundo respeito pela palavra, pela vontade e pela obra de Deus. Temor é um profundo respeito. Aquela mulher sinaliza antes de pedir qualquer coisa ao profeta: essa casa é uma casa que teme a Deus, que respeita princípios. É uma casa que crê na autoridade, que crê na igreja, que crê em unção, que crê e teme, respeita profundamente Deus e a sua palavra. Como é importante ter temor em relação a tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Se não há um justo sequer, ninguém pode bater a mão no peito e dizer: eu mereço uma refeição, eu mereço uma cama quente, eu mereço um ar-condicionado, eu mereço ganhar mais do que eu gasto. Não há um justo sequer. O que a Bíblia está dizendo, ninguém merece. É graça sobre graça. Deus provê algo para você porque Ele te ama. Mas a parábola dos talentos diz que sempre haverá sobre nós um dia da prestação de contas, do que eu e você temos feito com aquilo que o nosso Senhor tem colocado em nossas mãos todos os dias. Afinal, Deus não tem recursos ociosos. Todos os recursos que Deus Ele libera são recursos que vêm com um propósito. E a prestação de contas geralmente é o momento onde nós somos promovidos ou reprovados diante daquilo que temos feito com a provisão que está sobre nós. O pão nosso de cada dia faz parte das bênçãos do Senhor. Mas temer e respeitar isso profundamente também faz parte de ter uma vida financeira e profissional equilibrada. Entender, sim, que eu posso crescer, mas não porque Deus quer me promover. Deus não promove homens. Deus promove o Evangelho, Deus promove a verdade, Deus promove Cristo. E se eu tenho Cristo em mim, se eu vivo a verdade, se eu cumpro o Evangelho, quando Deus promove tudo isso, Ele me promove também. Esta família era uma família que temia ao Senhor. E por ser uma família que temia ao Senhor, o profeta olha para aquela viúva. Ele diz: o que você quer? E como muitos de nós, o próprio Tiago, na palavra de Deus, diz: ela não conseguiu pedir algo. Ela não sabia exatamente o que ela precisava. Ela sabia que precisava de um milagre, mas não sabia como aquele milagre ia acontecer. Não sabia de que maneira Deus poderia mudar aquela realidade. O provedor daquela casa morre, as dívidas se acumulam, ninguém mais trabalhava, as crianças eram pequenas. A mulher, naquele contexto, não trabalhava e não empreendia absolutamente nada. Então ela ficou, olha, sem nem como orar. E o profeta diz: mas eu sei por onde Deus vai começar. O que é que você tem hoje nas suas mãos? Olha para alguém do seu lado e diga: o que é que você tem hoje nas suas mãos? Pois é a partir disso que Deus começa a mudar a sua vida. Não é quando eu tiver o dinheiro guardado eu começo, quando eu ganhar na Mega Sena eu tomo jeito, quando eu quitar minha casa eu vou mais na igreja. Não é, se eu morasse naquela casa as coisas seriam melhores. Não, ok. Algumas dessas coisas, ou nenhumas, talvez aconteçam na vida de alguém aqui. Mas o ponto de partida é agora, é o hoje. Deus não se engana, Deus não se atrasa, Deus não se esquece. O que hoje você não tem, hoje você não precisa.
O que está em nossas mãos hoje sempre será o suficiente. E quando o profeta diz o que você tem, ela responde o que a maioria dos crentes responde: nada. Entre parênteses, tem uma garrafa de azeite lá. O que você tem hoje? Nada. Só um pouco do meu tempo. Só um pouco do meu esforço. O que você tem hoje? Nada. É só um pouco de recurso. É só umas ideias. A gente sempre diz que não tem nada. Mas todos que estão aqui hoje têm em suas mãos o que você precisa para avançar. Moisés olha para Deus e diz: Deus, como é que eu vou libertar 2,5 milhões de pessoas sozinho? E Deus diz: filho, o que é que você tem nas suas mãos? Um cajado. Exatamente. Você conhece o texto? Aí ele diz: joga o cajado no chão, vira uma cobra. Pega o cajado de volta, pega a cobra pelo rabo, vira um cajado. Os sinais começaram através daquilo que estava nas mãos de Moisés. Olhar para aquilo que eu quero, olhar para aquilo que os outros têm, pode rapidamente me tornar alguém ingrato por aquilo que eu já tenho. Ficar pensando no que Deus poderia fazer, o que eu acho que Deus era obrigado a realizar na minha vida, pode rapidamente me tornar alguém ingrato por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele já me entregou, pelas portas que Ele já abriu. Quando aquela mulher diz: eu não tenho nada, só essa garrafinha de azeite, o milagre foi resolvido. A partir dali, o profeta só vai instruir: olha, pega um monte de vasilha emprestada, que não sejam poucas, você já tem o que você precisa para crescer. O ponto de partida para a sua transformação já está na sua vida. Há um processo pelo qual nós crescemos, que é assim: seja fiel no pouco, sobre o muito será. Vamos de novo. Seja fiel no pouco, sobre o muito será. Ah, mas eu oro para Deus me colocar no muito. Mas você é fiel no pouco? Você é fiel no pouco hoje, na realidade que você está? Você já está comprometido com a sua vida? Você já é um bom administrador daquilo que está nas suas mãos? Eu quero uma casa maior, mas a casa que você tem hoje, você cuida? Mas eu quero crescer. Tá, mas antes de crescer, se você foi fiel hoje, não importa o tamanho do pouco que está nas suas mãos, ele é o princípio que vai te levar a Deus olhar dos céus e dizer: servo bom e fiel. Fiel no pouco, toma aqui o muito. Deus não é muquirana, Deus não é avarento, Deus não está regulando as bênçãos sobre nós. O apóstolo Paulo diz que tudo que Deus pode nos entregar, Ele só pode nos entregar por herança. Porque Ele é pai e você é filho. E a bênção, ela vem através de herança. Quero deixar para minha filha um carro. Ela tem 10 anos. Posso entregar hoje? Sim ou não? Não há, ou não deveria haver um pai irresponsável a tal ponto de antecipar essa herança e entregar um carro para uma criança de 10 anos. Há coisas que nós não recebemos porque não amadurecemos, porque não nos preparamos, não nos comportamos hoje à altura daquilo que temos pedido ao Senhor. Ser fiel no pouco é fundamental para que o muito seja liberado sobre nós. Aquela mulher dizia que não tinha nada, mas ela tinha. Ela tinha com aquilo que se comprometeu. Era pouco, mas era o suficiente. Era pouco, mas ela não estava sem nada. Ainda que você ache que a sua vida hoje ela está extremamente problemática, que você não tem absolutamente nada, que nada é bom, que ninguém ao seu redor presta, eu te asseguro que a grande maioria das pessoas que estão lá fora nesse mundo oram para ter a vida que você tem.
Oram para comer a comida que você reclama, oram para dormir na cama que você reclama, oram para ter o teto que você tem sobre a sua cabeça. A ingratidão, rapidamente, ela bota o propósito de Deus em nos trazer crescimento constante. Deus, ele não está nem na semeadura e nem na colheita. A Bíblia diz que ele está no crescimento. O processo de crescimento é a forma pelo qual Deus sempre é glorificado na sua vida, te desenvolvendo em um marido melhor, em um funcionário melhor, em um patrão melhor, em um colega melhor, em um estudante melhor, em um cristão melhor, de glória em glória, de vitória em vitória. Nós precisamos aprender a nos comprometer com o que está em nossas mãos hoje. Se comprometa com a sua saúde e você vai viver bem nessa terra, querido. Vai envelhecer com a bênção de uma boa velhice. Se comprometa com o seu casamento hoje, agora. E você viverá a bênção de estar casado com alguém até que a morte o separe. Se comprometa agora com as suas finanças. Pode ser algo muito pequeno, pode ser muito pouco. Mas a semente do reino, do governo dessa terra, vem como um grão de mostarda. Aos olhos naturais, algo muito pequeno. Mas quando aquilo cresce, se torna algo gigantesco, a maior das hortaliças, que traz abrigo e proteção sobre muitos, muitos e muitos. O profeta olha para a mulher e diz, ok, nada você não tem, você tem pouco, vamos se comprometer com isso. Vá pedir vasilhas emprestadas para todo mundo. E ela vai. Como ela foi na casa de muitas pessoas e simplesmente pediu vasilhas, veio grande, veio pequena, veio larga, veio vasilhas novas, veio vasilhas velhas, veio vasilhas impecáveis, possivelmente algumas rachadas, algumas que cabiam muito óleo, outras que cabiam pouco óleo. E é maravilhoso, porque ela não tinha a estrutura, o conhecimento, o recipiente que iria armazenar a bênção. Há coisas que Deus nos dá. Ela tinha uma vasilha com óleo. Mas há coisas que Deus ele dá para outras pessoas. E se submeter a isso, e ela teve que se submeter, bater na porta lá dizendo, olha, com licença, por gentileza, não tem aí umas vasilhas para me emprestar? Eu já devolvo nos próximos dias. Ela teve que implorar, ela teve que insistir. Entender que existem muitos talentos distribuídos nessa terra. E que buscar e descobrir esses talentos pode mudar o nosso quadro financeiro e profissional. É fundamental. Como eu vejo homens e mulheres com muita força de vontade, mas tentando inventar a roda. Filha, a roda já foi inventada. Não, eu vou abrir uma loja de meia. E vai ser assim. E vai ser rosa. E vai vender daquela forma. E o funcionário vai estar vestido de coelho. Aí você vai lá no shopping, tem uma loja bem sucedida de meia, com um padrão, o funcionário uniformizado, tem o material certo da meia, o tamanho, o estilo. A pessoa já investiu 50 anos da vida dela para montar um negócio que dá certo. Aí o abençoado até tem a direção correta, mas ele quer fazer sozinho. Ele não entende que Deus ele distribuiu talentos, distribuiu conhecimento. E 99% das coisas que eu e você vamos empreender nessa terra, alguém já largou na frente. É só você ir lá e aprender. Olha, conversa, honra. Encontra alguém que tem uma caminhada maior do que a sua e paga um jantar para aquela pessoa. Busca conhecimento, tire as suas dúvidas. Vai lá analisar a sua concorrência. Leia livros, faça curso, se aperfeiçoe. Existem coisas que Deus te dá, mas Deus não é papagaio para ficar repetindo. Existem coisas que Deus ele já liberou sobre essa terra.
E eu e você, através do conhecimento, do estudo e da pesquisa, podemos buscar isso e aplicar isso nas nossas vidas. Depois que essa mulher correu atrás e pegou emprestado tudo que ela podia, os seus filhos também, é que ela fechou a porta de casa. Tem gente muito boa de oração, excelente de devocional e miserável financeiro e profissionalmente. Porque ele tem a ideia de crescer, mas ele logo vai lá e fecha a porta de casa. Então ele não tem conhecimento nenhum de nada. Ele não entende nada de absolutamente coisa nenhuma. Ele tem uma ideia maluca só, um projeto, mas é um projeto, é uma semente só. Não é nem um sonho, é quase um delírio. Mas ele já fechou a porta de casa, ele vai orar. Deixa eu te contar um segredo. Se orar desse dinheiro, a gente só vinha na igreja terça-feira à tarde. De verdade. É a reunião de intercessão das mulheres. Só ia ter milionária. E essa senhora? Nossa, a senhora é bilionária, porque ela ora 20 horas por dia, faz 5 anos. Então ela ora e cai um saco de dinheiro na cabeça. Ela ora e cai um saco de dinheiro na cabeça. É uma loucura. Ela abriu a boca para falar de dinheiro, cai o dinheiro. Se só oração trouxesse dinheiro, os intercessores seriam sempre bilionários. Não adianta você fechar a porta da sua casa se você não tem algo concreto para você orar, para você desenvolver, para você pedir, buscar instrução. Se você não sabe quanto custa para abrir algo, para fazer um curso, a formação, não sabe quanto custa o material, o forno, a televisão, o carro para entrega, a moto, aquilo que você precisa para trabalhar. Quando você fecha a porta da sua casa e entra no seu secreto, Deus não é Deus de confusão. Deus se manifesta onde existe ordem, tem algo concreto. Se esforce, busque conhecimento. Tenha uma visão clara, tenha um lugar, tenha valores. Deus gosta dessas coisas, querido. Quando a mulher fecha a porta de casa, ela tinha todas as vasilhas de todos os tamanhos e formas diferentes. Nenhuma era dela, mas a parte dela estava feita. E a partir dali o milagre começa e termina quando a última vasilha que ela conseguiu foi cheia. A intensidade daquele milagre dependeu de quem? Do profeta? De Deus? Não, da mulher. Se ela tivesse conseguido mais umas vasilhas, ela teria um milagre muito maior. Se ela tivesse conseguido o dobro de vasilhas, ela teria o dobro de milagre. Nós condicionamos o favor de Deus o tempo todo. Pessoas que não dão oportunidade para Deus te abençoar. Deus, eu quero dinheiro. Deus diz, mas como? Vou te mandar um pix da glória. Você não abre um comércio, você não procura um trabalho, você não tem nada para vender. Como é que você vai conseguir dinheiro? Pois os recursos nessa terra já foram liberados. A bênção é a transferência de riqueza do ímpio para o justo. Mas para isso, deixa eu te ensinar algo. Você tem que estar no movimento. Você tem que ter uma conta, você tem que ter um Pix, você tem que ter uma oportunidade para Deus te abençoar. Cadê a vasilha? Olha para quem está do teu lado e diz, cadê a vasilha para Deus encher? Olha para o outro lado e diz, cadê a vasilha para Deus encher? Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, ponto. Com esse versículo a gente já podia ir para casa. Por isso que diziam, Jesus, você quer me curar? Quero. Você quer me abençoar? Quero. Você quer me libertar? Quero. Era automático, quero. Há um brado naquela cruz há 2000 anos dizendo, está consumado. O quê? A parte dele. Agora vá arrumar vasilha, querido. Vá arrumar vasilha. Crie oportunidades. Não coloque todas as suas fichas e todas as suas expectativas em apenas uma coisa. Quanto mais você empreender, mais você propagar, quanto mais vasilhas você colocar, mais oportunidade você tem para que Deus venha encher cada uma delas. A gente tem que ser crente metido. Como é que funciona esse negócio de comprar ação mesmo?
Como é que quebra conta numa corretora de ação? Como é que é esse negócio? Você entende disso? Não, mas tem dinheiro lá, então eu vou comprar uma. Comprar uma açãozinha lá de alguma coisa. Comprar uma da Tesla lá, só para ver o que rola. Mas você sabe o que é uma criptomoeda? Não! Mas, gente, tem dinheiro lá. E muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Vamos comprar uma. Vamos comprar uma cripto só. Uma dessas começou, está baratinho, custa 5 pila. Só para ver o que acontece. Mas você é maluco, você não entende. Eu não preciso entender. Eu preciso criar formas para que Deus me abençoe. A vasilha está lá. Entende? A vasilha está lá, a porta está aberta, eu tenho isso para vender, eu tenho aquilo para comprar, eu tenho esse contrato para fechar. Deus, as minhas vasilhas estão aqui. Eu sei que o Espírito Santo está tratando e confrontando pessoas hoje, que você fecha a porta da sua casa sem vasilha. O que é carne, o que é espírito. Existem coisas que nos dizem respeito e existem coisas que dizem respeito a Deus. Jesus tinha o peixe, mas o barco era de Pedro. A rede era de Pedro. O conhecimento para pescaria era de Pedro. Quando Jesus apontou o lugar do milagre, a parte natural que competia a Pedro estava ali. Deus não vai trabalhar por você, Ele não vai empreender por você, Ele não vai abrir um comércio por você, Ele não vai assinar um contrato por você. Deus deseja realizar todas essas coisas, mas é através da sua vida. Eu não sei exatamente. Existe alguém que sabe. Parábola dos talentos. O menino que recebe o juízo. Ele recebe o juízo e o juízo é esse. Você enterrou o que eu te dei. Você deveria ter levado esse dinheiro para o banco, porque o banco sabe empreender com juros. E com juros eu receberia o que eu te entreguei. Não há desculpa, nós somos indesculpáveis. Quando dissemos, Deus, o Senhor me deu isso, eu enterrei, eu perdi, eu botei fora. Se você não sabe administrar, arrume alguém que sabe. Arrume alguém que te ensine. Se nós não colocarmos o máximo de vasilhas possíveis ao nosso redor, nós nunca saberemos, o tanto de azeite que Deus derramaria por nós. Você não realiza bênçãos. Você não faz força para conquistar bênçãos. Deus diz, você é uma bênção. Você é tão abençoado e abençoada que os milagres e o favor correrão atrás de você e te alcançarão. Aleluia. Mas diz para mim, se o milagre tem que correr atrás de você, você está parado? Você está em movimento. Você está indo, você está correndo, você não está nem olhando para trás. O favor, ele vai te alcançar. Ele vai alcançar o seu comércio, as suas finanças, os seus estudos. As oportunidades vão te encontrar onde você estiver. Mas você não pode estar lá parado. A mesma Bíblia que promete essas maravilhas, ela diz assim, ei, se você não trabalha, você não come. Isso é para crente. Esse texto não é para ímpio. Deus diz para a igreja, se você não trabalha, você não come. Ah, mas é que o trabalho lá é complicado. Talvez seja complicado hoje. Mas quando você está lá trabalhando, você conhece alguém, você conhece um empresário, você conhece um funcionário, você conhece um concorrente. Você não sabe hoje, mas ali na frente isso vai te abrir uma porta. Ali na frente algo vai acontecer. Não há coincidências no mundo espiritual. Deus trabalha com conexões. O trabalho é só a forma que a gente sai de casa e se conecta com pessoas, e abre portas, e nós geramos expectativas e colocamos as nossas vasilhas, nós aprendemos, nós crescemos, nós estudamos, e a bênção nos alcança. Eu vi essa semana uma entrevista de um homem americano que durante muito tempo ele foi o homem mais rico do mundo. Hoje ele, acho que é o terceiro ou quarto, mas é assim, multimega bilionário.
E perguntaram para ele tem uma filha. Disseram, olha, a sua filha vai casar com quem? Porque a menina tem muito recurso. Ela tem tudo que ela quer. E ele disse, não, não tem. Não tem porque apesar de eu ser bilionário, eu não acredito no acúmulo de riquezas. Então, para ninguém dizer que eu sou alguém miserável, eu dei $1 milhão para ela. Ele é multimega bilionário. Quarto homem mais rico do mundo. Deu $1 milhão para a filha e disse, menina, te vira. Vá produzir riquezas. Vá empreender e Deus vai te abençoar. Por isso, os Estados Unidos é o maior país cristão do mundo. E perguntaram para ele, mas você não tem medo que a sua filha case com qualquer sem vergonha por aí? Ele disse, não, porque desde que a minha filha é pequena, eu disse para ela, você só terá minha bênção se casar com um homem rico. E aí ele explica o que é ser alguém rico nessa terra. Ele diz, rico não é quem tem dinheiro na conta. Você pode ter dinheiro na conta ganhando na Mega Sena. Mas você é só um pobre com 20 milhões na conta. Provavelmente você vai gastar tudo. Você vai se perder, vão te dar um golpe, você vai botar tudo fora. Você pode ter recebido dinheiro por herança, isso também não te faz uma pessoa rica, te faz alguém miserável, mas com uma boa herança. Ele diz que alguém rico é alguém que Deus colocou nessa terra com a capacidade de produzir riquezas. De produzir riquezas. De fazer com que algo dê certo e deixar um legado. Alguém que você pode, eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Aqui na igreja, nós temos várias pessoas assim. Que você pode pegar ela, deixar ela pelada, dar uma surra nela e pendurá-la de ponta cabeça numa árvore lá no sertão. Você passa lá 6 meses depois, tem um comércio lá. Tem uma casa. Tem uma indústria de alguma coisa. Porque é uma pessoa rica, alguém que produz riquezas. Uma pessoa que honra, não é só o que os outros têm, não é só essas coisas que ela escuta lá fora. Ela honra a unção que está sobre a vida dela. Ela diz, não, eu não sou qualquer um. Eu sou um filho e uma filha de Deus. E eu fui chamado nesta terra para crescer, não por mim. É pelos outros, querido. Como é que você ajuda alguém sem recurso? Diz para mim. Parábola do samaritano. Quanto custou para ajudar aquele cara lá semi-morto? Jesus conta a história de alguém que abre a sua carteira, vai lá na estalagem e diz, olha, está aqui, ó. Se faltar alguma coisa, algum medicamento ou algum tratamento, você me procura que eu pago a diferença. Quanto custa uma cesta básica, um botijão de gás, encher um tanque de um carro? Quanto custa enviar alguém para o encontro, enviar alguém para o legendário? Essas responsabilidades são as responsabilidades que eu e você temos que gritar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus, tenha certeza, Ele vai usar alguém para resolver essa situação. Por que não eu e você? Deus, Ele não deixa o pobre desamparado. Ele é o Deus do órfão e da viúva. Mas a forma que Ele alcança e transforma a vida dessas pessoas é usando a vida de alguém. Que sejamos nesse tempo, eu e você. Que as nossas vasilhas estejam ali preparadas para transbordar. E não é a vasilha que vai me levar até o final do mês. Não é a vasilha que vai mudar a história da minha casa, vai mudar a história do bairro, vai mudar a história da cidade, vai mudar a história da igreja que o Senhor me colocou. É a vasilha que vai me capacitar a fazer investimentos certos, que vão mudar a história daqueles que estão ao meu redor. O que o Espírito Santo está falando essa noite? Diversifique. Você se frustra quando 100% das suas forças e do seu investimento estão em apenas uma coisa. Não é que aquilo não vai dar certo, mas você não tem um controle se Deus vai te abençoar nisso hoje, ou daqui 10 anos aquele negócio vai girar. O que Salomão nos ensina? Semeie, abra portas, diversifique aquilo que está na sua mão, porque você não sabe qual vai frutificar aos olhos do Senhor.
se esta semente ou aquela outra. Esteja atento às oportunidades que o nosso Senhor tem confiado nas suas mãos. Efésios 3,14 diz assim: é por causa disso que eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo fala de um Deus que tem riquezas em glória. Paulo fala de um Deus que a gente só consegue conhecer assim com todos os santos. A largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor, o que Ele faria por nós, só pode ser compreendido em um plano que envolva muitas pessoas. Mas Ele diz: tome cuidado, porque o Deus que você serve, que está aqui essa noite, Ele faz abundantemente mais, segundo aquilo que você pede e você busca. Se Deus não te dá um fardo mais pesado que você pode suportar, Ele nunca vai te dar um projeto que você não vai conseguir administrar. Ele não vai te dar algo que você não tem onde guardar. Ele não vai te dar um recurso que não venha com um propósito. A sua oração, a sua precisão e a sua organização hoje determina: a Tati e o Daniel estão aqui, oram por isso, eu vou fazer abundantemente mais. Agora, se eles estiverem lá embaixo, Deus diz: eu vou fazer, mas o abundantemente mais é muito menor. Há um poder que opera dentro de cada um de nós. E nós precisamos honrar o fato de sermos templo do Espírito Santo hoje. Aonde estão as suas vasilhas? Eu quero falar com uma igreja que não vai terminar esse mês de novembro sem encher os olhos de Deus com um monte de vasilha. Olha, Deus está aqui. Aqui. Deus tem uma bênção com a questão de propriedade. Hoje a propriedade ela não é apenas física, ela pode ser virtual, mas Deus tem uma bênção, a Bíblia nos mostra, com pessoas que adquirem propriedade. Eu digo, trabalhe muito para que você compre algo que é seu. Eu sempre escuto: mas o apartamento na beira-mar custa 2 milhões. Eu sei. Mas um terreno lá no Brejo custa 20 mil. Em 40 vezes de 500 pila. Mas deixa eu te contar uma coisa: daqui 20 anos, vale 500 mil. Daqui 40 anos, vale 1 milhão. Daqui 60 anos, dá casa, paz e sossego para os seus filhos e para os seus netos, ainda que você não esteja aqui. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que prosperou 3 gerações de formas diferentes. Se você vê a história desses 3 homens, eles prosperaram vendendo escravos. É feio, mas naquela época podia. Isaac semeou em um tempo bem aleatório. A Bíblia diz: Isaac semeou e colheu 100 vezes mais na colheita. Então, Abraão prosperou vendendo escravos. Isaac prosperou na agricultura. E Jacó, ele teve um sonho com umas coisas que se botava na frente dos bichos. Lá os bichos nasciam com uma cor diferente. Ele faz um trato com o tio dele, ele prospera lá na agropecuária, querido. Por quê? Porque essas eram as vasilhas que estavam diante dos olhos de Deus. Quem é que lançou a semente? Quem é que criou os bichinhos? Quem é que montou ali, né? Comércio de escravos limitado. Foram eles.
Deus não mandou eles realizarem nada daquilo. Por isso que eu amo a Bíblia. Que até Abraão abriu o comércio lá que não devia ter aberto, mas a ideia foi dele. Eu penso o tamanho do potencial que está dentro de nós. De um Deus que entregou o seu Filho Jesus naquela cruz. O quão mais Ele desejaria fazer por cada um de nós. E eu encerro com isso, nós vamos orar. Aquela viúva foi uma pessoa extraordinária, porque ela ficou rica. E no instante que ela ficou rica, o que ela faz? Ela corre no profeta. Ela não correu na concessionária e nem comprou uma passagem para o Havaí. Ela volta para o profeta e diz, e agora? Fiquei rica. Isso é temor. Deus, Ele é o princípio e o fim. Se Deus abre uma empresa com você, lá no final, quando você vender ela por 10 milhões de reais, Ele vai estar lá, querido. É o alfa e o ômega. Deus começa quando você compra algo barato, e lá no final, quando você vender bem caro, Deus vai estar lá, naquele contrato lá, te mostrando aquilo que Ele fez. Deus estava no começo do projeto dessa viúva. E no final, o profeta diz para ela, venda o azeite. Ela era uma viúva, ela não podia fazer nada. A mulher não empreendia nada naquele tempo. Ela começa o texto uma viúva miserável. Ela termina uma empreendedora. Azeite da viúva limitada. Isso se chama arrependimento. Arrependimento não tem a ver apenas com pecado. Arrependimento não é uma mudança dos meus erros, é uma mudança de quem eu sou. A tradução da palavra arrependimento é metamorfose, é a mesma palavra que se usa para quando a lagarta vira uma borboleta. É a mesma criatura, mas a natureza é completamente diferente. Era a mesma mulher, mas ela deixa de ser uma viúva miserável, endividada, e ela passa a ser uma comerciante. O profeta disse, quem vai vender é você que vai botar o preço, é você que vai ter que ter ali um livro caixa, você vai contratar funcionário, você vai escolher um ponto bonito e vai abrir ali. Você é que vai vender cada gota desse óleo. E ele disse, e tem mais, você vai pagar todas as suas dívidas. Quem pagou a dívida? A viúva pagou. Ela deixa de ser uma coitada e ela se torna o que eu e você deveríamos ser. Bons administradores daquilo que está em nossas mãos. Posso abrir um parênteses aqui? Tem muito homem e mulher de Deus que não prospera por causa das dívidas. Porque um dia o diabo chegou para ele e disse, tem problema dever para o banco não. O banco é rico. Tem problema não você fazer o cartão da Avan, você parcela tudo em 10 vezes, se não puder pagar. O Luciano é rico. Ele não se importa. Tem gente que quer 100 reais ou 1.000 reais, né? Não importa se o dono do banco é muito rico e se o Luciano ele é bilionário. Deus ele te perdoa de tudo aquilo que você faz contra Ele, no momento que você confessa. Aleluia por isso? A minha Bíblia diz assim, tudo aquilo que você faz contra uma pessoa, você vai pagar até o último centavo. Até o último centavo. Ele pode ser empreendedor que for, mas ele está contando com esse dinheiro. Ele está esperando que esse dinheiro entre. E esse dinheiro não é seu, é dele, é um crédito que ele te deu. Você traz um prejuízo ali, você colhe um prejuízo do outro lado. Você não paga ali, você não recebe aqui também. Tudo que existe na nossa economia, ela vai terminar em uma pessoa. A menos as empresas públicas. Não, vai terminar em você. Você pagou o imposto da empresa pública. Então, se você dá um balão na Caixa Econômica, você dá um balão em todo mundo aqui. É a gente que está sustentando aquele negócio lá. Deus, Ele te perdoa de tudo que você faz contra Ele. Agora, se você lesou uma pessoa, você vai pagar até o último centavo. Você deixou alguém angustiado, você vai colher angústia. Você deixou alguém ansioso, vai ficar ansioso. Você está devendo lá. Eu sei que há momentos que nós não temos o dinheiro. Mas você não pode passear no shopping com toda a tranquilidade do mundo.
E gastar R$300 lá, que seria a parcela da entrada daquela negociação, que você fica adiando, que você fica deixando, que você fica deixando. Ah, mas a minha vida financeira ela tá arrastada, porque ninguém me paga direito. Não, você não paga ninguém direito. As pessoas marcam comigo e não cumprem o compromisso. Você não cumpre o seu compromisso. Mas não me dão satisfação. Você também não dá. Deve, não sabe o quanto deve. Não sabe se dá para negociar, se dá para parcelar. Não avisa, nem pelo menos para dizer assim, olha, não vou conseguir pagar. Arrependimento diz respeito a uma mudança profunda no caráter, na forma que nós encontramos a vida. Quer saber, eu não vou sentar mais no último banco do ônibus e deixar o diabo dirigir minhas finanças. Agora eu sento no banco do motorista. Eu devo R$ 3.263,71. E vou negociar, e vou me organizar, e vou priorizar. E vou começar a pagar as contas, nem que seja dentro da minha realidade. Eu vou avisar todo mundo, olha, eu posso pagar tanto por mês. Deus vai te honrar. Deus vai entrar contigo nessa negociação. Mas era fundamental, aquela mulher se torna uma empreendedora. Coisa que eu e você deveríamos ser todos os dias. Independente se você é funcionário público, se você tem seu salário no final do mês. Vamos botar mais vasilhas. Todo homem, toda mulher de Deus deveria viver um período da sua vida pela fé. Começando o mês assim, posso não ganhar nada, ou posso ganhar 1 milhão, depende do quanto eu vender. Se permita empreender. Aquela mulher, ela se torna uma boa administradora, seja você um bom administrador. Coloque a sua família na mesa, coloque as contas ali, dizendo, olha, a partir de agora a gente vai priorizar, a gente vai pagar, nem que seja assim, vamos pagar uma de cada vez. Não dou conta de usar cartão de crédito, quebra o cartão de crédito. Liga para as pessoas que você está devendo e organiza isso o mais rápido possível. Porque Deus, Ele te perdoa sempre, mas existe uma colheita daquilo que você faz com outras pessoas. Não há acepção de pessoas. O dono do banco, o Luciano, ou qualquer outro empresário ou empreendedor, ele também é filho de Deus, talvez ele não saiba. Mas Jesus morreu naquela cruz por ele, tanto quanto por nós. Se nós prejudicamos essas pessoas, certamente nós estaremos sujeitos a juízo. Eu encerro com isso. O profeta ora para aquela mulher e diz, você e os seus filhos vão viver do resto que sobrar. E o Espírito Santo também trata com pessoas aqui essa noite. Que Deus até faz coisas por vocês, mas você não vive. Você não vive. Gratidão não é levantar as mãos para os céus e dizer obrigado. Gratidão é você poder desfrutar o que Deus tem feito por você. Pessoas que têm filhos, você não passa um tempo de qualidade com seu filho. Você tem uma casa e você não desfruta a sua casa. Você não relaxa, você não dorme. Você só fica angustiado, você só fica mal-humorado. Desfrutar daquilo que Deus tem feito por nós é a única forma de nós sermos gratos. Viva o seu casamento. Viva o crescimento dos seus filhos. Quantos pais já perderam tantas fases? Quando vê, nossa, está desse tamanho já. Foi criado pelo mundo, foi criado pelos amigos, foi criado pelos outros. Quantas oportunidades Deus tem colocado em nossas mãos e nós não aproveitamos, nós não estamos ali, as coisas não acontecem. Deus não abre mão que nós venhamos a viver essas oportunidades. Pedro era um discípulo meio período, a igreja estava indo, os cultos estavam acontecendo, Pedro estava pescando, Jesus vai lá. Jesus não disse, não, tudo bem, tem 11 aqui, Pedrão está ocupado. Era fundamental que Pedro estivesse vivendo aquele tempo ministerial. Viva o que a sua igreja está vivendo, viva a criação dos seus filhos, viva o seu casamento hoje, desfrute daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé.